em que consiste o curso? Podem deixar, vocês não precisam anotar nada, que eu compartilho com vocês lá no grupo, em PDF, esses slides, e todo o material que eu passar ao longo do curso, eu sempre, se eu tiver ele à mão, né, se não for um livro que eu vou ler alguma parte, assim, que eu não tenha em PDF, alguma coisa, eu mando a foto, né, da página, ou eu compartilho o material em algum formato acessível para vocês. Tá joia? Esse é um curso livre de expansão e é possível um certificado para quem precisa horas em algum tipo de curso, de trabalho. Às vezes, mesmo no trabalho, a pessoa consegue horas, né, para alguma atividade extra acadêmica. Então, ele não é um curso de pós-graduação. Ele não tem reconhecimento pelo MEC, né? Como eu falei, eu sou psicólogo e especialista. Então, como especialista, eu dou esse curso na forma livre, né, como um curso de expansão. E quem precisar, fala comigo que eu emito certificado, né? Mas, lembrando, esse certificado, ele é válido para o MEC para contar horas para uma atividade extra. Então, se alguém tiver a universidade, conta como optativa, né? Conta horas, mas não vale como uma especialização, por exemplo, né? Nesse curso, a gente estuda o método da dialética, vê as origens filosóficas, da onde o Jung tirou isso. Eu vou falar muito sobre essa dialética e todo o desdobramento dela, né, no dinamismo psíquico, no pensamento do Jung, da onde, né, as referências teóricas também, de onde ele tirou isso. Vou sugerir indicações de leituras sobre os temas abordados ao longo do curso, assim como filmes e vídeos. O que eu sugiro, já de cara, como bibliografia básica, eu vou deixar, está anotado lá na referência, lá no final dos slides, tá? Então, mas só vou mostrar para vocês aqui. É o livrinho da Von Franz, A Busca do Sentido. E é também esse livro das obras completas do Jung, A Prática da Psicoterapia. Pelo menos metade do curso vai ser baseado nos conteúdos desse livrinho. Quase metade, né? Não vai ser só, e eu vou ampliar e sair muito disso. Mesmo quando eu trouxer esse livro, eu vou trazer outros conteúdos para a gente ampliar, mas a base, principalmente quando eu sugerir leituras para alguma temática, e o conteúdo programático que vocês vão ver daqui a pouco, são tirados dos temas abordados aqui pelo Jung. Tá joia? Esse é a busca do sentido, a gente vai usar só em uma aula, mas eu aconselho vocês lerem, porque ele se trata de 2 entrevistas dadas pela Von Franz. Quem não sabe, a Von Franz foi a principal discípula do Jung, a principal continuadora do trabalho dele até a década de 80 do século passado, né, quando ela faleceu, e ela era uma representante da escola clássica da psicologia analítica. Um livro que eu indico para pessoas que querem conhecer de uma maneira mais geral os conceitos do Jung, é um livro bem introdutório e bem acessível, assim, a escrita dele, é Jung, O Mapa da Alma, do Murray Stein. Lembrando que esses livros vão estar na referência, então vocês não precisam se preocupar em anotar, tá joia? Um outro livro também, que eu vou sugerir algumas vezes, usar como referência, e que eu aconselho lerem para ter uma boa base dos conceitos do Jung, é esse livro da Vozes, Seminário sobre Psicologia Analítica, 1925, do próprio Jung. Esse livro aqui é um registro de alunos que assistiram alguns seminários, né, algumas preleções do Jung, nesse ano de 1925. Então,
esse livro aqui é você ter aula com Jung, né? Que é o fundador da psicologia analítica. Então, eu aconselho muito, principalmente porque aqui ele vai falar das referências filosóficas, de como ele via Platão, como ele via alguns autores, fala um pouco de Nietzsche, fala um pouco sobre Freud, Adler, enfim. Algumas referências que nós vamos falar também ao longo do curso. Voltando aqui no slide, né, passaremos pelos principais conceitos e técnicas da psicologia analítica junguiana, trazendo exemplos práticos e sugerindo exercícios e questionários para fixação do conteúdo. Algumas vezes eu vou mandar, principalmente das temáticas chaves, um questionário para vocês, à medida que forem lendo e irem respondendo, para reter esse conteúdo, né? Porque quando se entra em contato com ele pela primeira vez, e talvez seja o caso de alguns, isso pode trazer um pouco de confusão, né? E por isso também, ao longo do curso, eu vou repetir diversas vezes o mesmo conceito sobre diversos ângulos diferentes. Vou trazer várias perspectivas, que é exatamente o que o Jung faz nas obras completas. Quem já teve a oportunidade de dar uma olhada, de ler alguns livros das obras completas do Jung, sabe que ele vai falar sobre os mesmos conceitos centenas de vezes. Né? Se você pegar o entendimento de inconsciente, tem um monte de livros onde vai ter um capítulo dedicado só para o inconsciente. A diferença, né, do inconsciente coletivo, o que ele entendia como inconsciente coletivo. O Jung ele foi evoluindo seu pensamento ao longo dos anos. Então, o primeiro livro que ele vai escrever é Símbolos da Transformação, que foi, eu vou falar isso numa aula mais à frente, então agora eu vou falar bem en passant, foi o que rompeu, né, laços com Freud, e ali ele vai começar a desenvolver a ideia de inconsciente coletivo. Aí o Richard Wilhelm, um amigo dele, manda um tratado lá da China, né, sobre o segredo da flor de ouro, um tratado taoísta, e o Jung vai aprofundar aí os estudos dele em inconsciente coletivo. Então, ele vai sempre fazer já esse aprofundamento e essa repetição. E é através da repetição, e só através dela, que a gente vai conseguir realmente captar. No primeiro momento, no livrinho da prática, a gente vai ver citado vários conceitos importantes, conceitos como Zeitgeist, que é o espírito da época, psicologia de massa, os próprios movimentos de transferência e contra-transferência, tudo isso dentro do dinamismo psíquico adotado pelo Jung, que eu vou explicar. É muito comum quem não conhece o Jung, e eu já ouvi isso várias vezes, inclusive já ouvi de vários junguianos, falar que o Jung não tinha método, falar que o Jung não tinha técnica, e isso é um erro de leigo, né? Na verdade, o Jung tinha, sim, muito bem definida uma técnica, que ele vai explicar nesse livro, e as bases teóricas para essa técnica ele vai explicar num livrinho pequenininho chamado Energia Psíquica. Eu tenho ele aqui, esse livrinho Energia Psíquica, que eu não considero ninguém ler de cara, porque é de longe um dos livros mais difíceis do Jung, apesar de ser dessa finurinha. Ele é bem denso, porque ele vai buscar lá na física, nas leis da termodinâmica, né, fazer várias comparações bem difíceis, e não é um livro para quem quer iniciar, né? Das obras completas também, um outro livro é aquele Fundamentos da Psicologia Analítica. Ali é um livro que também, quem quiser ver o Jung falando para leigos sobre o conceito dele, e falo de um jeito bem claro, é esse livro. Ali esse livro é uma coletânea de palestras que ele deu em Londres. Ele foi convidado e ele já estava bem maduro nos conceitos dele, não estava no início da carreira, e ali ele falou bastante, de forma clara e sucinta, sobre os tipos psicológicos, né, sobre todos esses conceitos básicos e principais da obra dele, ânima e ânimos,
inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, né? O próprio consciente, as funções psicológicas, né, dos tipos, intuição, pensamento, sensação, sentimento, tudo isso a gente vai ver nesse curso. Lembrando que sempre através de um viés prático. Sobre as aulas, acabei de falar, né, das quartas-feiras, um detalhe importante, elas serão gravadas, porém não em formato de vídeo. Elas vão ser gravadas em formato de áudio, porque a de hoje eu estou gravando em formato de vídeo, mas é uma exceção e também porque eu vou publicar ela e deixar ela no YouTube, né, para que outras pessoas possam ter acesso. Mas ocupa muito espaço gravar com vídeo. Então, o que eu faço normalmente é gravar o áudio e compartilhar os slides da aula, caso tenha, né? A maioria das aulas tem slides, mas tem algumas que não tem. E a pessoa pode ouvir, né? Pode ouvir. E eu vou deixar também, por um período de 1 mês, disponível, porque depois eu preciso apagar. Porque eu tenho outras atividades, eu tenho grupo de supervisão, tenho o grupo de sonho, tenho lives e um monte de eventos que eu faço, e todos consomem espaço, né? Então, eu já criei alguns e-mails, pago uma assinatura, mas está sempre esgotando os espaços no Google Drive. Por isso, eu peço, então, que as pessoas, quem perdeu a aula, quem não pôde participar na quarta-feira, pode assistir nesse período de 1 mês. Né? Eu vou compartilhar pelo e-mail pessoal. Esse link que vocês vão acessar, ele não pode ser nem baixado e nem compartilhado. Né? Isso é por questões de segurança, direitos autorais, eu faço isso. Então, a pessoa vai poder ouvir, seja no tablet, no celular ou no computador, mas tem que estar com acesso à internet. Tá joia? Todos os slides serão disponibilizados na forma do PDF. E o grupo do WhatsApp, quem não está lá ainda e for participar, me avisa, porque ali eu compartilho tudo que a gente faz na aula. Livros que eu indiquei, filmes, textos, PDFs, alguns videozinhos menores, links do YouTube. Então, eu peço para não ficar apagando. Tem gente que tem mania de apagar o histórico, né? Se você não apagar, ao final de um ano, você vai ter todo o material, inclusive se quiser revisar, né? Se quiser... depois, claro, pode gravar no computador e apagar, mas mesmo as mensagens, as informações, se quiser ter esse registro, esse histórico, eu aconselho não ficar apagando ali, porque vai estar todo o conteúdo que a gente vai compartilhar. Agora, entrando no conteúdo programático propriamente dito. Alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou começar aqui. Boa parte desses itens que vocês vão ver, eu tirei dos temas abordados nesse livrinho da prática. Mas eu vou falar quando não for. A gente vai começar por uma breve introdução à história da psicanálise. Por que que eu acho isso importante? O Jung, em toda a obra dele, em todos os livros dele, ele vai usar muitos termos psicanalíticos, muitos mesmo. Ele vai falar de neurose, vai falar de transferências, vai falar de contransferências, vai falar de coisas da dinâmica da clínica, e que são termos muito batidos para quem já conhece a psicanálise. Mas para quem não conhece, muitas vezes tem uma ideia distorcida daquele termo. Então, aqui está longe de ser um curso de psicanálise. Né? É uma introdução para saber quem foi Freud, como é que estava ali o momento histórico quando a psicanálise surgiu, quais as diferenças da psicanálise hoje, o dinamismo psíquico, como Freud entendia, porque o Jung, a von Franz, muitos jungianos vão falar dessas instâncias de id, ego, superego,
de uma forma comum, como se todo mundo soubesse o que eles estão falando. E eu percebo, pela minha experiência, de falar com os alunos e perguntar, quando a gente vai aprofundar mesmo o que são esses conceitos, todo mundo fica um pouco assim, sem saber, né? Claro que quem já fez psicologia, às vezes teve uma boa base psicanalítica, ou quem já fez uma especialização em psicanálise, isso vai ser água com açúcar, né? Vai ser bem tranquilo. Mas, para a maioria das pessoas, não é tão assim. Por isso que eu inicio com essa introdução à psicanálise, é só uma aula, e a segunda aula vai ser de fundamentos da psicopatologia. Aí algumas pessoas falam, nossa, mas o Jung, ele não tinha uma visão da psicopatologia, ele era mais humanista. E é verdade, ele era assim. O Jung, ele não rotulava as pessoas dentro disso, né? Mas a gente não pode esquecer que o Jung era psiquiatra, ele era médico antes de se tornar, né, analista. Ele desenvolveu uma teoria e as bases dele partem tanto da psicanálise quanto do conhecimento médico, da psiquiatria. E esses termos aqui, neurose, perversão, as síndromes fronteiriças com a bipolaridade, o borderline, né, e a própria psicose, são termos que o leigo, ele sabe mais ou menos assim que existe esse nome, ele tem uma ideia muitas vezes distorcida do que é, mas não sabe o que isso implica na questão do dinamismo psíquico. Então, eu vou trazer, de novo, de forma mais introdutória, né? Vai ser só uma aula sobre isso, esse conceito de psicopatologia, porque o Jung vai usar isso bastante. E sempre que ele usar no livro e nas referências que eu trouxer, eu vou falar, lembra daquela aula de psicopatologia? Lembra daquela aula de introdução à psicanálise? Aqui o Jung está falando sobre isso. Para ficar bem claro, o terceiro encontro, ele vai ser sobre o que é ser junguiano. E aí, de novo, alguém pode pensar, nossa, mas está rotulando, né? O Jung mesmo dizia que ele tinha a grande vantagem de não ter que ser junguiano, né? Por ele mesmo ser o próprio Jung e ele poder reinventar e inventar a teoria dele. E isso é fato, mas existem características muito distintas de um analista junguiano para um terapeuta que usa a psicanálise, ou a abordagem da Gestalt, ou a abordagem do behaviorismo, né, que é uma linguagem comportamental. Então, a gente pode, sim, tratar aí de algumas qualidades, algumas características do que é ser junguiano, e isso é importante para a gente amadurecer nos conceitos. E essa terceira aula vai ser baseada nesse livrinho. Mas quem quiser já ir adquirindo e ler o livro todo, a gente vai usar só o capítulo 1 como referência, mas leia o livro todo, porque é muito interessante. E aqui a Von Franz fala para pessoas que não conhecem, né, a psicologia analítica. Então, é bem claro. E várias vezes ela fala, nós junguianos vemos assim, nós junguianos fazemos assim. Então, dá para a gente ter uma boa ideia do que eu quero dizer aqui com o que é ser junguiano. Nem todas as vezes as aulas vão coincidir com os tópicos que eu coloquei aqui, mas essas daqui vão ser as 3 primeiras aulas. Introdução à psicanálise, fundamentos da psicopatologia e o que é ser junguiano. Aí a gente vai entrar no livrinho A Prática da Psicoterapia propriamente dito, com essas temáticas. Os princípios básicos da prática da psicoterapia, relação corpo-psique, coletivo, individual, consciente e inconsciente. Aqui ele vai trazer, pela primeira vez, o que ele entende por uma relação dialética, e ele vai ampliar isso ao longo do livro todo. As antinomias. Com certeza, quem fizer esse curso até o final do ano vai
cansar de ouvir sobre as antinomias, que são os pares de opostos, né? Então, assim como a gente tem quente e frio, e eles têm características diferentes, mas ao mesmo tempo a gente está falando de temperatura, da mesma coisa, né, só com diferentes graus, as antinomias, elas vão falar, muitas vezes, de alguns paradoxos que aparentemente podem ser estudados como coisas isoladas e separadas, mas quando a gente vai observando, caso a caso, a gente vai ver que existe uma grande relação entre esses pares de opostos, né, como duas extremidades. Eu coloquei aqui algumas, mas nós vamos ver muitas. Genérico versus individual, pensamento versus sentimento, a extroversão versus a introversão, né? Vamos falar do que o Jung chama de homem genérico e homem individual, e vamos ampliar um pouquinho a questão da ideia de psicologia de massas. Vou sugerir algumas leituras e um filme que, inclusive, quem já viu ou quem quiser já ir pegar e já ver, mas vai ser mais para frente, né? Mas eu vou sugerir aquele livro, aquele filme A Onda, né? Que é um filme onde a gente vê claramente esses movimentos de massa. Postura bilateral, negação ao modelo do sujeito suposto saber. Conceito de mana é um conceito que o Jung, de vez em quando, vai usar na obra dele. Vou falar de outras referências. O lugar do psicoterapeuta e suas limitações, símbolo e a libido, dois tipos de interpretação do símbolo. O Jung, ele tinha uma visão diferente do que é o símbolo, do que o Freud tinha, né? A gente vai cansar de ver exemplos de símbolos, principalmente através dos sonhos. Transferência e rapport, né? Relação terapeuta e cliente. Princípios básicos da prática da psicoterapia, continuação. Vamos ampliar mais o conceito de mana, símbolo e libido. Continuar. Transferência a gente vai ver várias vezes ao longo do curso sobre óticas e perspectivas diferentes, tá? Então, quando vocês verem temas repetidos aqui, é porque a gente vai abordar isso a partir de uma outra perspectiva. Introdução ao trabalho com sonhos. A gente vai ter algumas aulas sobre o trabalho com sonhos. Perigos da psicose. Religião como cura. É uma particularidade da psicologia analítica, né? A gente vai aprofundar bastante sobre essa questão, mas o Jung foi um grande estudioso de religiões comparadas. E ele não separou, como Freud fez. O Freud, na verdade, ele entendia a religião de uma forma como se fosse uma regressão imatura, né? E uma projeção paterna e materna. E o Jung, ele não via a religião dessa maneira, e, inclusive, ele entendia que, em muitos casos, a religião podia ser curativa, né? A gente vai ampliar essa ideia. Fazer as diferenças aí entre o método analítico redutivo, que é o método freudiano, com o método dialético simbólico, que é o método junguiano. Atitude do psicoterapeuta e frequência dos atendimentos. O que é psicoterapia, né? Sobre a tomada de consciência, o método catártico, trazer um pequeno histórico, teoria do recalque de Freud. Esses dois eu vou citar lá na aula que eu for falar de Freud, for falar de psicopatologia, mas aqui a gente vai estudar dentro de um contexto particular. Relação tempo e cura, frequência de sessões, princípio da psicossomática e busca do sentido, e sobre o tratamento, entre aspas, porque a gente não chama terapia de tratamento, né? Eu vou explicar e ampliar bastante o porquê disso. Aspectos da psicoterapia, interpretação dos sonhos, né? Linguagem simbólica, associações, finalidade versus causalidade, função compensatória, imago do pai e da mãe. Para essa aula, eu vou pedir uma referência do livro A Natureza da Psique,
Mas podem ficar tranquilos que tudo isso eu vou ir falando com antecedência. Eu sempre falo com antecedência de pelo menos uma aula, às vezes até de um mês, se tiver leitura extra. Sobre a carga de leitura, que eu não falei lá no início, vai depender muito de você, né? Quem quiser cursar esse curso de uma forma mais superficial, para entender o que é a psicologia analítica, o que é um psicoterapeuta, como ele age, né? Os desdobramentos disso, como esses conceitos atuam na prática, mas quiser levar isso de uma forma mais superficial, é possível. No ano passado, nós tivemos pessoas que acompanharam que não tinham conhecimento nenhum de nada, eram inclusive de outras áreas, e queriam, eu quero conhecer mais sobre a psicologia analítica e tal, até para ver se eu vou fazer uma especialização. Não tem problema, você pode ficar com uma carga de leitura bem leve, às vezes eu peço 5, 10, 15 páginas como leitura mínima, né, para o dia, mas eu sempre vou indicar leituras complementares para cada tema. Então, pode ir de 15 páginas até 50 páginas, né? E aí, quem quiser se aprofundar, ou até um livro inteiro que eu possa indicar sobre um tema. Quem vai aprofundar no tempo de cada um, né, com o compromisso que cada um quiser fazer, vai fazendo de forma particular. Mas a leitura mínima que eu normalmente peço para as aulas não é grande, não é muita. Falar sobre a tendência regressiva, introversão, extroversão, que eu vou aprofundar quando falo de tipos psicológicos, teoria da unilateralidade, a gente vai cansar de falar sobre esse conceito de unilateralidade do Jung, enantiodromia, a gente vai cansar de falar ao longo do ano. O que é o arquétipo do paraíso perdido, por que ele é tão importante para a gente entender o que ele significa, o impacto que ele tem na vida das pessoas. Quase todo caso clínico, você pode observar essa questão do arquétipo do paraíso perdido agindo. Mas aí eu vou explicando e dando exemplos para ficar mais claro. O inconsciente, os arquétipos, os paradoxos e o homem paradoxal, e o pessoal versus o coletivo. A gente vai entrar em interpretação de sonhos. Sempre, assim, em todas as aulas eu vou trazer, quando eu trouxer recortes de casos, é muito comum eu trazer sonhos, porque vocês vão entender ao longo do curso que a base da psicologia analítica junguiana, ela é simbólica, e ela vai trabalhar com imagens que os sonhos nos trazem de forma, num primeiro momento, bastante confusa, mas quando a gente começa a tentar entender mais ou menos a linguagem do sonho, né, dentro do possível, vocês vão ver que a teoria vai ficando cada vez mais clara. Então, sonhos eu vou falar do início ao fim do curso, mas vão ter aulas específicas só sobre sonhos. Mas não vai ser só nessas aulas que a gente vai falar sobre sonhos. Eu vou trazer inúmeros sonhos ao longo do curso. Os objetivos da psicoterapia, os fracassos versus sucessos, diferença no tratamento de diferentes idades, a humildade no tratamento, a postura, né, do terapeuta, segundo Jung, como ela era diferente da postura freudiana, eu vou evidenciar isso bastante. Temperamento introvertido versus extrovertido, a falta de sentido como causa das síndromes, sonhos como um norte na terapia, sobre os conhecimentos que auxiliam a análise, e aí o Jung vai trazer, né, o estudo de mitologias, o estudo de alquimia, religiões comparadas, como que ele entendia que isso ajudava o terapeuta a ampliar a sua visão de mundo e entender mais como são formados os símbolos, principalmente aqueles que têm influência do inconsciente coletivo. Os grandes sonhos só podem ser interpretados se a pessoa tiver um conhecimento de símbolos históricos, né? Símbolos mitológicos, símbolos que a gente chama aqui nessa psicologia de símbolos arquetípicos.
Então, identificar dilema pessoal versus coletivo, uso da arte na análise e meio da vida, também conhecido no meio junguiano como metanoia. No meio do curso, a gente vai ter uma aula prática para desenvolver o hábito de análise em diferentes situações. E aí eu vou trazer, vai ser uma aula só sobre exercícios práticos, com música, poesia, sonhos, mandalas, desenhos alquímicos. Eu vou trazer um monte de elementos para a gente fazer uma análise em conjunto. E eu vou abrir e perguntar. Esse curso, num primeiro momento, ele foi idealizado para utilizar aquela metodologia ativa, onde as pessoas traziam o que elas tinham lido e a gente construía o conhecimento com base nisso. Acabou que, com o tempo, eu fui mudando, porque eu vi que muitas pessoas não traziam, né, conteúdo, seja porque ou não tiveram tempo de ler, ou ficaram tímidas, né? Então, não gostam de falar. Eu deixo, então, isso bem livre, mas toda participação é muito bem-vinda, né? Se a pessoa tiver dúvida, pode tirar ali, a gente dá mais exemplos. A ideia é a gente trocar também. Etapas da terapia é uma temática muito importante, onde o Jung vai falar sobre como ele entendia, né, que funcionava um processo terapêutico, como isso ia se desenvolvendo, da confissão para o esclarecimento, né, depois para a elucidação e transformação, como que o indivíduo, como que isso vai mudando ao longo do processo. E ajuda muito, em termos práticos, a entender essas etapas, né? A diferença da visão médica para a psicológica. De novo, vamos falar sobre transferência com transferência, né? Falar das diferenças entre confissão e esclarecimento, etapa da educação e transformação. Necessidade de submeter ao processo terapêutico para poder atuar como terapeuta. O Jung vai frisar isso muito. Vocês, assim, toda terapia que vocês quiserem se formar, seja em qualquer área, né? Seja, por exemplo, eu fui acupunturista muitos anos, antes até mesmo de ser psicólogo, né? Trabalhei 11 anos com acupuntura aqui em Brasília e estudei bastante sobre a filosofia oriental. Dentro ali eu fiz vários cursos de diferentes terapias, como alguns similares ao Reiki, né? Outras. E eu não conheço nenhuma terapia, na verdade, que você consegue ser um bom terapeuta sem você se submeter àquele tipo de terapia. Isso não é diferente para a psicologia analítica. Para você entender como ela funciona na prática, o ideal é que você se submeta a uma análise. E eu já gosto de falar isso no primeiro encontro, até porque se alguém não estiver fazendo, busque algum terapeuta da sua confiança, com alguma indicação, né? Porque é muito importante ver, e de preferência junguiano, porque aí é tudo bem, a pessoa fala, mas eu faço terapia há 5 anos, mas é com um psicanalista, ou é com da terapia cognitivo-comportamental. Tudo bem, cada teoria, tem o seu alcance, tem a sua função, né? Mas se você não faz com um analista junguiano, você não vai saber como isso funciona em você na prática. E a melhor forma de aprender é passando por esse tipo de experiência. Então, não é só o Jung que enfatiza isso. Acredito que todo professor ou toda pessoa que vai falar sobre algum tipo de abordagem terapêutica vai falar da importância de você se submeter a essa abordagem, para ver como ela funciona na prática em você, até para depois você conseguir aplicar isso com mais segurança no outro.
A educação do educador para a transformação, os limites do terapeuta limitam o cliente. A gente vai ampliar todos esses tópicos aqui, a gente vai ampliar bastante, por isso que eu estou só falando para vocês aqui, en passant, e ampliando alguns, né? Só para vocês terem uma ideia do que é. Psicoterapia em visão de mundo, problemática dos opostos, repressão dos instintos, as consequências disso, relação entre complexo e sofrimento, prisão do inconsciente, teoria do instinto, sofrimento e alegria, foco no indivíduo e não na doença. Essa é uma grande diferença na psicologia analítica, né? Inclusive, é uma diferença enorme entre a psicanálise e a análise junguiana, porque a gente pode até saber os rótulos, mas a gente não vai atuar baseado neles. O Freud, ele entendia todo o processo a partir do rótulo que ele colocava. Essa pessoa é neurótica, então ela funciona assim, assim, assado, e eu vou atuar, né, como terapeuta, como clínico, a partir disso. O Jung, ele tenta ele tem conhecimento desses rótulos, por isso que, de novo, eu volto lá, né, a importância de saber o que é uma neurose, o que é uma psicose, o que é uma perversão, mas ele não ficava focado nisso, né? Ele não focava na doença ou no rótulo, ele focava no indivíduo e na potencialidade dele, sem ser de forma romântica. Tem pessoas também que levam isso para o romantismo. Então, o Jung, né, só via o lado bom, o Jung era negacionista. Não, de forma alguma, né? O Jung, ele, como eu falei, ele tinha esse conhecimento, inclusive bem profundo, da psicopatologia, mas ele sempre tentava ver o indivíduo. Por isso que muitos na psicologia vão identificar o Jung como um humanista, né? Ele mesmo não se identificava como humanista, é bom frisar isso. Mas muitos que conhecem, estudam Jung, veem o tanto que ele se aproximava desse paradigma humanista, que o foco é mais na pessoa do que na teoria, na doença, nos rótulos, nos nomes, né? Dinamismo psíquico, nós vamos ter uma aula só sobre isso, e vocês vão ver que, na verdade, dinamismo psíquico atravessa toda a teoria analítica, toda. O tempo todo nós estamos falando sobre projeções, estamos falando sobre introversão e extroversão, estamos falando sobre consciente e inconsciente, as tensões que geram, né, a função transcendente, enfim. O tempo todo a gente vai estar falando de dinamismo psíquico, mas do meio para o curso, para o final, a gente vai ter aulas bem focadas nisso. Função transcendente, não vou ampliar o conceito agora, mas a gente vai ter aí pelo menos uma aula, provavelmente 2 aulas, né? Tipos psicológicos, imaginação ativa. Normalmente, quando o curso era presencial, a gente tinha uma aula de prática de imaginação ativa. Como agora há a limitação do uso da técnica pela questão do online, imagina se acontece o que aconteceu hoje, a gente está no meio de imaginação ativa e acaba a luz, né? Todo mundo fica no escuro e fica por lá. Então, como a técnica, o ideal é ela ser feita, inclusive eu mesmo, enquanto terapeuta, não utilizo com os meus clientes, né? Depois eu vou explicar porque eu chamo de cliente e não paciente, né? É uma pequena coisinha, mas vou explicar por quê. Eu não utilizo com os analisandos, né, que é um outro nome que a gente pode usar, a técnica da imaginação ativa pela internet, né? Mas quando chega lá eu falo, é uma das técnicas também muito, muito, muito importantes da psicologia analítica. Vamos falar muito sobre as dinâmicas dos complexos e os últimos conteúdos vai ser sobre complexo materno e complexo paterno. Vão ser as nossas
últimas aulas, né? São provavelmente os temas mais importantes porque eles são a base do psiquismo humano. Só que para eu falar sobre complexo materno, complexo paterno, eu gosto que você já tenha uma base muito boa, né, de todos os conceitos, porque quando a gente falar de complexo materno, complexo paterno, eu vou falar de tudo que a gente viu ao longo do ano inteiro. E vocês vão ver como as coisas vão se encaixando. Eu construí ele de forma que a gente vai vendo aos poucos os conceitos isolado, à medida que ele vai surgindo na teoria, vou dando exemplos e aos poucos vai aumentando o grau de dificuldade quando eu começo a misturar esses conceitos e ver como eles interagem entre si, né? Num caso complexo. Quando chegar em complexo materno e complexo paterno, a gente já pega e faz o estudo de um caso clínico, entendendo ali como que essas dinâmicas todas vão operar, né? Desde tipos psicológicos até a ideia do dinamismo psíquico. Um livro que eu aconselho, que é muito, muito bom sobre esse tema, que é um livro esgotado, eu mesmo tenho uma cópia, é Pais e Filhas, Mães e Filhos. Também vai estar escrito lá na referência, da Verena Cast. Esse livro é muito, muito bom. Tenho em PDF, posso compartilhar com vocês também. E sobre imaginação ativa, esse livrinho do Robert Johnson, que também é esgotado, infelizmente. Então, esses livros esgotados, eu compartilho com vocês em PDF, porque a gente sabe que aqui no Brasil é difícil, né? Você vai ver um livro esgotado na estante virtual, a pessoa se aproveita porque ele não está sendo mais editado e cobra R$400, R$300, principalmente esses livros começam a ficar mais raros, né? Então, pode tirar xerox ou mesmo pegar a versão em PDF, transformar em e-book, ler no computador ou no tablet, né, no celular. A gente deixa essa opção aí. Os livros não esgotados, alguns têm versão e-book, outros são fáceis de adquirir. Todos são fáceis de adquirir, nenhum aqui e nenhum é caro. Eu normalmente tenho parceria com a editora Vozes, havendo o interesse de várias pessoas sobre alguns exemplares, a gente faz uma lista e o Rafael, que é o promotor da Voz, ele consegue alguns descontos ainda. Tá joia? A gente pode conversar, no grupo a gente vai evoluindo isso. E algumas das referências, né, as principais, porque eu vou indicar muito mais que essas, mas algumas das referências que a gente vai usar obrigatoriamente a prática da psicoterapia, né? A natureza da psique eu aconselho fortemente vocês terem, alguns capítulos eu vou utilizar delas, tipos psicológicos, se quiser aprofundar, mas na aula de tipos eu vou trazer alguns parágrafos desse livro, mas se quiser aprofundar, e depois eu vou explicar por quê, porque é um livro bem denso, bem grande, né? Símbolos da Transformação é um outro livro que eu vou falar várias vezes. Seminários, eu já mostrei para vocês, né? 1925, A Busca do Sentido, também já mostrei. Inner Work, eu mostrei. Pais e Filhos, Mães e Filhos, que eu também mostrei. Deixa eu ver se tem algum que eu não mostrei. Aqui, não. Isso é o que eu estou chamando aqui de uma bibliografia básica, tá?